Convido você, amado irmão, a abrir a sua Bíblia no capítulo 28 de Mateus. Nós, dentro do nosso trajeto litúrgico, estamos vivendo aqueles momentos posteriores à ressurreição, que Jesus se encontrava com seus discípulos por 40 dias. Estamos lendo textos e meditando em textos que se referem àquele período, e especificamente no Evangelho de Mateus, versos 16 e 17 do capítulo 28. Para lembrar, Jesus apareceu às mulheres lá no sepulcro vazio. Primeiro o anjo veio e falou: olha, avisem para os discípulos para irem para Galiléia, o Senhor vai encontrar eles lá. E elas se retiraram apressadamente, correram para anunciar aos discípulos, e Jesus veio ao encontro delas. E Jesus chega para elas e diz: ide, fale para os meus irmãos que eu estou indo para Galiléia, eles vão me encontrar lá. Antes mesmo, logo depois da Santa Ceia, nós vamos ver no momento do sermão, Jesus tinha dito para os discípulos: depois da minha ressurreição vou encontrar vocês na Galiléia. E o verso de número 16 é então o culminar deste momento. Seguiram os 11, sem Judas, para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Vou ler de novo, irmão, preste bastante atenção, curto os versos. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. É nesse texto que nós vamos meditar esta noite. Meus amados irmãos, nós vamos esta noite meditar sobre o tema da dúvida. Sobre o tema da distância. Algumas distâncias são medidas em quilômetros, outras medidas em metros. Em outros países usam pés, milhas. Estas distâncias podem ser percorridas a pé ou por transporte, seja ele qual for. Mas há distâncias que não são medidas assim. Há distâncias emocionais. Há distâncias que não podem ser percorridas por transporte, nem a pé. No caso que nós estamos vendo aqui, nós vemos nessa passagem duas distâncias citadas. A primeira delas era geográfica, era física. Eles estavam na Judéia e Jesus falou que eles deveriam ir até a Galiléia, que andassem 80 quilômetros para encontrar Jesus. Eu fico pensando se não passou na cabeça de um discípulo: mas Jesus não está aqui, não podia marcar num cafezinho lá da esquina, tinha que ser lá na Galiléia, gente. Jesus não é nada prático, né? E o que é pior, gente, eles percorriam essas distâncias a pé. Tem gente que vai assim: eu tenho que ir aonde? Eu tenho que ir lá na Vila Formosa. Vai de carro. Não, mas é longe, melhor ficar por aqui mesmo. Eles tinham que percorrer isso a pé. Mas há uma outra distância, mais difícil de ser percorrida, e uma distância mais cruel. Era a distância da dúvida. Porque a dúvida distancia, gente. Se você duvida de alguém, você se mantém inseparado dele. Você se mantém com reservas. Seu relacionamento não é aberto. Consequentemente, não é profundo. Os discípulos estavam começando a percorrer esta enorme distância entre eles e Jesus. Mateus coloca assim, de uma maneira parece até
parece que até tira o brilho do texto. Eles adoraram Jesus. Que coisa boa, foram ver Jesus, e quando viram Jesus, adoraram. No final do versículo, parece que Mateus estragou a alegria, né? Mas alguns duvidaram. Graças a Deus que a Bíblia, ela não nos faz crer que só os super discípulos, que só as pessoas maravilhosas são capazes de servir a Jesus. Ao contrário, um texto como o de Mateus, que tinha por interesse fortalecer a convicção dos crentes, deveria dar uma maquiada, né? Mostrar os discípulos assim meio super-heróis, mas não. O Senhor não se propõe a isto, porque o Senhor quer vencer distâncias, irmãos. O Senhor não quer proximidades de aparência. O Senhor quer proximidades verdadeiras. O Senhor quer morar e compartilhar morada com você. A nossa fé é para se desenvolver ao ponto de se tornar íntima do nosso Deus. A dúvida causa distância, mas irmãos, há algo de bom na dúvida também. Algo de bom. Porque a dúvida faz você levantar perguntas. Eu coloquei na mensagem do boletim, minha professora de hebraico. Eu estudei hebraico com uma judia, né? Professor em hebraico é moré, e professora morá. Então minha morá é o mori, que é minha morá em hebraico, é só assim, mori. Ela dizia o seguinte: a palavra mais importante do idioma hebreu é lama, quer dizer, por quê? É a primeira palavra que as crianças aprendem. Lama, mãe, por que isso? Mãe, por que aquilo? Pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Ela disse que essa era a pergunta mais importante, porque ela vinha de uma dúvida sincera, de quem quer aprender. A dúvida que talvez hoje paire no seu coração, as suas perguntas, às vezes até sobre o futuro, as suas perguntas mais profundas sobre o seu relacionamento com Deus, sobre as coisas da sua vida, podem ser uma bênção, se forem perguntas, questões honestas, porque há pessoas que adoram suas próprias dúvidas, como um Deus. Mas há muitas pessoas honestas, que têm dúvidas sinceras. Essas dúvidas os fazem crescer. Um bom exemplo bíblico é o de Tomé. Tomé é o símbolo do discípulo que duvidou. Todos eles duvidaram, mas Tomé, né, a gente até brinca dizendo o quê? Você é que nem Tomé, você só acredita vendo. Tomé era muito assim. Tomé duvidou. Quando os discípulos viram Jesus e foram correndo para se mostrar, e Jesus foi cirúrgico, se mostrou a 10 discípulos, exceto Tomé. É lógico que foi proposital. E esses 10 falam: Tomé, nós vimos o Senhor. E Tomé, mesmo conhecendo o caráter daqueles homens, diz: eu só acredito vendo, só se eu tocar. E quando Jesus aparece a Tomé, e Tomé pode ver Jesus, pode tocar em Jesus, pode passar a sua própria mão no lado e ver a cicatriz. Eu acredito que as cicatrizes estavam lá. Não teria sentido Jesus dizer: toca a minha mão. Quando ele tocou as feridas cicatrizadas de Jesus, a sua dúvida cicatrizou. E uma das mais belas palavras a respeito de Jesus veio de um homem que duvidou. Uma das mais belas frases de louvor, um dos mais belos credos bíblicos do Novo Testamento, veio da boca de um homem cheio de dúvidas, que foi curado de suas dúvidas. Tomé disse assim: Senhor meu e Deus meu. Meus irmãos, todos nós, eu acredito que já tivemos dúvidas ou ainda as temos. E o objetivo de Mateus não é destacar a dúvida, mas é como os discípulos as venceram, ou a venceram.
O objetivo de Mateus não é nos colocar em dúvida, mas nos ajudar a percorrer as distâncias que estão dentro do nosso coração, distâncias que às vezes nós demoramos em percorrer para perto de Deus. São as coisas que nos afastam, que nos limitam, que limitam o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos vencer cada uma dessas dúvidas, cada uma dessas distâncias. Eu acho que nós podemos meditar nesse texto com esse objetivo: tirar lições para vencer essa distância que está no nosso coração. A primeira coisa que nós vamos aprender, ou as duas primeiras partes estão muito ligadas, estão no verso de número 16. O verso 16 diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. A primeira coisa parece bastante óbvia, mas nem sempre é tão óbvio na vida dos crentes. Há muitos crentes que isso não parece tão óbvio. Muitos ainda estão persuadidos no seu coração a se manterem a uma certa distância de Deus, a se manterem a uma certa distância de Jesus. Mas se você quer vencer a distância que há no seu coração, se alguma distância há entre você e Deus, entre você e Jesus, procure se manter no lugar onde Cristo está. Procure ir ao lugar onde Cristo se revela especialmente. Algumas vezes, irmãos, nós andamos na direção oposta à de Jesus. Desejamos um encontro com Ele, desejamos um relacionamento íntimo com o Pai, desejamos crescer na fé, desejamos realizar as obras de Deus, como lemos agora atrás, há poucos instantes em João. No entanto, andamos na direção oposta de Jesus. Andamos na direção oposta da oração, andamos na direção oposta da leitura da Bíblia, andamos na direção oposta da adoração do nome de Deus, andamos na direção oposta do serviço dos dons, andamos na direção oposta da obrigação de entregar nossos talentos ao Senhor, andamos na direção oposta da lei de Deus, porque não obedecemos. Veja, há muita gente querendo ter um encontro com Jesus, mas andando na direção errada. Aqueles discípulos não encontrariam Jesus se eles pegassem o navio para Tarsis. Aqueles discípulos não iriam encontrar a Jesus se eles fossem fazer um passeio no Egito, visitar as pirâmides. Eles tinham de ir a Galileia. Aqueles discípulos não veriam Jesus se eles ficassem em Jerusalém. Eles tinham de ir a Galileia, irmãos. Veja só, antes da sua crucificação, capítulo de número 26 de Mateus, no verso de número 32. Jesus dá a ceia para os discípulos, avisa Pedro que ele vai negá-lo, e depois diz assim no verso 32: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Meus irmãos, quando Jesus Cristo ressuscita, a primeira palavra do anjo para as mulheres é: olha, lá no capítulo 28, mesmo no verso de número 7, ide e falem para os discípulos que ele vai encontrar com eles na Galileia. Depois o próprio Jesus se encontra com as mulheres e diz: fale para os meus irmãos que eu estou indo encontrar com eles na Galileia, lá me verão. Você precisa ir aonde Jesus está te chamando para ter um encontro pessoal com Ele. Eu não estou falando só de lugares físicos, irmãos. Jesus está chamando você para o quarto de oração. Há lugares especiais onde Deus quer falar ao seu coração de uma maneira diferenciada. Quando Jesus Cristo nos ensinou sobre a oração, Ele falou assim: ó, e você, fecha a porta, fala com teu pai que te vê em secreto. Oh, mas Deus está em todo lugar. Deus está aqui, Deus está na praça, Deus está em cima da ponte, Deus está embaixo da ponte. Por que Jesus, ao ensinar algo tão importante, pede para a gente ir a um lugar de oração?
Aliás, por que Jesus, para pedir para o Pai, passa de mim esse cálice, tinha que ir ao Getsemane? Porque Deus nos chama, irmãos, a lugares específicos, onde quer nos falar coisas específicas. Algumas coisas Deus fala para nós no meio da multidão. Outras coisas Deus fala para nós num culto de adoração como este. E há coisas que Deus só revela em segredo ao nosso coração, no lugar de oração. Nós precisamos aprender a ter discernimento, para ir aonde Jesus nos convoca. Quantos crentes reprimem sua alma, seu coração, que clama por um tempo com Deus. Dizem assim: não, eu tenho muito para fazer, tem que ir trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Dizem, o tempo é dinheiro. Eu vou mudar esse provérbio. No que diz respeito à vida cristã, tempo de oração é que é riqueza. Tempo de oração é riqueza. Nós precisamos ouvir Deus, onde Deus quer falar ao nosso coração. Jesus tem o seu método peculiar de se manifestar a cada um de nós, e não o fará no lugar, se não estivermos no lugar que Ele quer que estejamos. Você talvez esteja se perguntando: onde será que Deus quer que eu vá? Irmão, eu não estou determinando um lugar, mas pode ser que, por exemplo, aqui esta noite, o Senhor te chamou para falar com você, mas há dúvidas no seu coração que estão te separando, distâncias enormes estão entre você e Deus, mesmo estando aqui. Você precisa estar aonde Deus quer falar com você. Existem alguns aspectos do nosso relacionamento com Deus que Ele vai tratar em locais específicos. Alguns serão na conversa com os nossos filhos, na oração particular da família. Algumas coisas muito específicas Deus vai falar ali, e você não tem ouvido porque você não tem parado para estar no lugar onde Deus quer. O problema de muitos é que desejam viver experiências de conhecimento com Deus, desejam vencer as suas dúvidas, ter vitória sobre as distâncias do coração, mas estão longe dos lugares onde Deus quer que estejam, para que isso aconteça. Meus irmãos, nós precisamos ter sensibilidade para ter encontros com Deus, aonde Deus quer, ou onde Deus quer, no lugar onde Ele deseja muito falar conosco. Pode ser mesmo num lugar como esse, e pode ser sim também no secreto da oração. O problema não é onde, o problema é você estar lá para ouvir o Senhor. Se os discípulos tivessem ficado na Judeia, não teriam ouvido as promessas do Senhor: eis que estarei convosco todos os dias. Não teriam ouvido. Um segundo aspecto que tem muito a ver com este, muito parecido, mas há um detalhe. Lá no verso de número 16, diz assim: os 11 discípulos seguiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. É muito próximo mesmo ao primeiro passo, uma vez que é um complemento. O verso diz um lugar onde o Senhor designar. É importante que você observe a destaque. Foram para um monte específico. Jesus não falou assim: vai para Galileia, eu dou um jeito de encontrar vocês em qualquer lugar por lá, não. Ele mandou: vai para um monte, para aquele monte. Eu não vou arriscar definir qual seja. Não é possível, na minha visão, definir exatamente qual seja. Mas os discípulos sabiam qual era. Esse aqui é um detalhe muito importante, a palavra designar. Designar é um verbo que indica, é o exatasso, em grego, que significa o seguinte:
determinar um lugar exataço, exato. O Senhor, Ele comanda a nossa vida cirurgicamente. Para vencer as dúvidas, uma das maiores ferramentas que nós temos é a obediência à palavra de Deus. Há pessoas que dizem assim: eu não vou obedecer esse mandamento porque eu não tenho certeza sobre ele. Quando a ferramenta da obediência vem esclarecer ao nosso coração nossas dúvidas. Meus irmãos, não é incidental no texto que Mateus tenha colocado alguns duvidar. Não é incidental no texto, não é que aconteceu, escapou, Mateus falou demais sobre a dúvida dos discípulos. Mesmo eu imagino que quando eles começaram a seguir a Jesus, eles tinham perguntas no seu coração. As cartas do Novo Testamento vão nos revelando isso. Você já viu que a Bíblia fala sobre Abraão? A Bíblia fala que Abraão obedeceu, que ele creu. Mas o próprio Abraão, no meio do caminho, teve um filho com Agar. Nós não precisamos nos tornar super crentes para nos aproximarmos de Deus. Nós não precisamos provar que somos absolutamente santos para nos aproximar de Deus. Nós precisamos obedecer. A falta de obediência às ordens do Senhor é uma correnteza que alimenta a dúvida. Sabe por quê, irmão? Porque se você se lançar em obediência ao Senhor, mesmo quando você tem dúvida, você vai provar do Senhor. E você vai descobrir que o Deus que te disse para dar aquele passo estava certo. Mas enquanto você se mantém preso na dúvida e não obedece, você nunca saberá o que a vontade de Deus poderia produzir na sua vida. Sabe, isso é como aquele crente que Deus coloca no coração dele que ele deve servir a Deus na igreja, por exemplo, num trabalho social. Olha, eu sinto que Deus está me chamando para um trabalho social, mas ele tem dúvida. Ele justifica a sua dúvida: a igreja não faz, ou alguém reclamou, ou isso, aquilo. Ele nunca saberá como seria esse ministério se ele não obedecer a Deus. Nós nunca saberemos quem é o nosso Deus até que obedeçamos as suas ordens em cada caminho. Vamos pensar na seguinte situação: alguma questão clara acontecendo na sua vida, a sua mente cristã diz assim: olha, você tem que obedecer a Cristo, confesse o seu pecado, ou mude um comportamento seu. Aí por outro lado, o orgulho, a vaidade, o medo. Pessoal, peraí, não faz isso não, hein? Isso pode não dar certo. Pode não dar certo. Então, porque pode não dar certo, o coração se afasta de Deus. E porque se afasta de Deus, não obedece. E porque não obedece, não experimenta a graça que vem dos altos céus. Para quem tenta, para quem se lança aos pés e aos braços do Senhor. Mesmo que você tenha dúvida, ouça os comandos de Jesus Cristo e vá ao seu encontro. Se você quer vencer distâncias no seu coração, obedeça a voz de Jesus. Deixe Ele guiar você. Mesmo que o próximo passo seja para você, às vezes até incompreensível. Meus irmãos, eu não estou especificando nada óbvio,
Porque essas são coisas que têm a ver com a sua vida pessoal. São as suas questões, porque são as suas dúvidas. As dúvidas de Pedro eram diferentes das dúvidas de Tomé, que eram diferentes das dúvidas dos discípulos de Emaús, que por sua vez eram diferentes das minhas dúvidas, e que são diferentes das suas. Mas o nosso Deus é o mesmo. O Cristo a quem servimos e amamos é o mesmo. Ele é a nossa resposta. Nós venceremos essa distância se obedecermos. O medo e a vaidade que alimentamos contra a ordem de Jesus nos impedem de obedecer. Mas a obediência fortalece a nossa fé e destrói as nossas dúvidas. Porque servir a Deus é lançar-se nos braços de quem mais nos ama nesse mundo. É lançar-se confiantemente. Vou contar uma ilustração para encerrar este ponto. Uma criança subiu no muro, criança levada, subiu no muro. Devia ser um menininho, que os meninos são mais levadinhos que as meninas, eu acho. Tem as mães aqui que tem meninos e meninas, estão dizendo assim, são. Mas tem muita menininha levada também, que não obedece direito. Ó as mães olhando para os filhos. Menino se viu em cima do muro. Subir foi fácil, só que agora a hora de descer, a altura era grande. Irmãos, não é por nada não, deixa eu contar aqui meus pecados. Eu já fiz isso. Ia jogar bola na quadra da escola e subir no muro. Só que a hora de pular do outro lado, o barranco era alto. Aí eu olhei para trás, meus colegas já tinham pulado. Mãe, me perdoa, pai também, já foi, tá? E agora, para descer? Ralei todo o joelho no muro. Sabe aquela descida desastrosa, né? Desci para o lado de dentro da quadra. E para ir embora. Mas não é sobre mim essa ilustração. Sobre um menininho levado. Subiu no muro e não tinha como descer. Começou a gritar, pai, me socorre, pai. O pai veio, a altura era grande, mais ou menos, talvez a altura dessa arandela, aqui, para mim. O pai falou para ele, salta que eu te pego. Se você tem dúvida, você não salta. Mas se você crê em Deus, você se larga nos braços do Senhor. Você não espera Ele dizer 2 vezes, você salta. Nós precisamos disso, irmãos. Para ter uma vida próxima do Senhor, nós precisamos confiar nele, no que Ele diz. Eu quero ir para o último aspecto, para o verso de número 17. Os discípulos foram. Mateus é muito simples nessa descrição. João vai falar de Tomé, dos discípulos, das mulheres que contaram, os discípulos não creram. Lucas vai contar das dúvidas dos discípulos, vai falar do caminho de Emaús. Mateus não, Mateus vai direto ao assunto. Mateus diz assim, que os discípulos foram, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Eu volto a dizer que uma das coisas mais belas nos evangelhos é que os evangelhos não criam super-heróis para servirem de estímulo para nós. Nós temos essa mania. Vou lá ouvir o testemunho do pastor fulano que venceu a morte, que ressuscitou, já vi de tudo isso. Porque a gente gosta de se espelhar em grandes heróis. Deus levanta homens que fazem coisas maravilhosas, bendito seja o Senhor para isso, mas não é isso que transforma a nossa vida. A nossa vida é transformada por uma fé simples, uma simples fé no Senhor. E a Bíblia não mascara, os discípulos duvidaram, irmãos. Os apóstolos duvidaram.
Quando Mateus escreve esse evangelho, ele está escrevendo para uma igreja que está com dúvida. Os crentes estão sendo perseguidos, estão sendo odiados pelos judeus, pelas famílias. E em lugar de Mateus mostrar os discípulos fortes, vencendo tudo, Mateus diz: os discípulos duvidaram. Até quando Mateus vai falar bem dos discípulos, diz que eles duvidaram. Eles adoraram, mas duvidaram. O Senhor recriminou a fé vacilante. O Senhor recriminou a dúvida quando Pedro estava afundando na água. Pedro começou a andar sobre a água, mas de repente Pedro tirou o foco de Jesus, começou a afundar. Jesus ergueu Pedro, pôs ele no barco e disse assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Isso é um ponto importante para a sua vida. Ainda que você tenha muitas dúvidas, olhe para Jesus. Ainda que você tenha muitas perguntas, até sobre a igreja, olhe para Jesus. Quando o viram, adoraram. Eles tinham dúvidas, alguns duvidaram, mas quando viram Jesus, eles adoraram. Lucas vai dizer que eles duvidaram por causa até da alegria. Estavam alegres, tão alegres. Falaram: será que nós não estamos exagerando nessa nossa alegria em ver Jesus? Eu não sei como é que eles chegaram a isso. Olhe para Jesus. 3 palavras aqui definem este verso: ver, adorar e duvidar. 3 verbos. O verbo ver aqui, hidontes, é mais que ver. Eles não viram, olharam para o quadro: registrei a foto. É um ver que tem um sentido de analisar, parar para entender. Quando a gente diz assim: está vendo isto que aconteceu? Avaliou, percebeu, discerniu. É importante que neste caminho de vencer a dúvida, você olhe para Jesus, mas não é aquele olhar apático, é um olhar interessado, é um olhar que vai adentro, vai a fundo, que se pergunta, que quer saber de Jesus, que avalia esse Cristo e o que Ele está dizendo a respeito da sua vida. É por isso que estudar a palavra e adquirir conhecimento é usado na Bíblia também como uma maneira de ver. Lembra o que disse Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É no sentido de que agora eu te conheço mais, Senhor. O outro verbo, adorar, é proskinel, de prostrar sobre os seus joelhos. Ele faz uma ponte entre ver Jesus e duvidar, porque esse verbo, ele indica um reconhecimento da majestade. É aquela posição de completa prostração, de adorar, de reconhecer que Ele é maior que nós, de reconhecer que Ele sabe mais que nós, de reconhecer que Ele é sábio e nós somos pecadores, de reconhecer que Ele é santo e perfeito e nós imperfeitos, limitados. É um verbo que indica as duas coisas. Eu reconheço a majestade dEle e reconheço a minha pequenez e reconheço o meu pecado. Lembrando Isaías, que viu o Senhor no alto e sublime trono, e diz a palavra que Ele se lançou ao chão, porque Ele se descobriu pecador. Meus irmãos, as nossas dúvidas nascem do nosso coração pecador, mas a resposta está em olhar para Jesus sempre. É dele que vêm as nossas respostas. Ele é a nossa resposta. O escritor aos Hebreus exortou a igreja dizendo assim: olhando firmemente para o autor
e consumador da nossa fé. Essa ideia de autor e consumador é aquele que nos deu a fé e aquele que vem construindo esta fé em nós. Nós vencemos nossas dúvidas olhando para Jesus. Porque quem olha para as intempéries afunda. Quem olha para outros lados afunda. Quem olha só para dentro de si mesmo afunda na água. Mas quem olha para Jesus se levanta. É uma transição importante para a vitória. Você precisa, se quer ter uma fé vitoriosa, se quer vencer a distância, você precisa adorá-lo, mesmo sendo imperfeito. Mesmo encontrando excepcionais falhas em você e até nos outros. Jesus é o nosso foco, irmãos. Para mim, Mateus não está causando nenhum dano à reputação dos discípulos. Ao contrário, está me ensinando que os discípulos fizeram o que é certo, mesmo seu coração estando tão cheio ainda de tantas dúvidas, eles venceram isso para adorar a Jesus. Porque se eles não tivessem ido a Galileia, se eles não tivessem ido ao monte certo, aquele exato monte, não teriam visto, não teriam adorado. Eles já venceram toda esta etapa da dúvida. E a última etapa era tornar Jesus o centro de sua fé. Desculpe, irmãos, eu não sei se eu devo dizer desculpa. Meu professor disse que a gente nunca diz desculpa quando está pregando. É só um modo gentil de eu lhes exortar. Sabe por que muitos estão vacilando? Porque mesmo que as suas dúvidas não sejam formais, elas estão presentes no seu coração. Porque se você cresce absolutamente e não duvidasse, você faria a obra do Senhor. Você faria o que o Senhor está ordenando. E você estaria no lugar certo sempre. Mas porque o seu coração vacila, ainda há distâncias entre você e Deus. Acredito que não preciso dizer muito nessa conclusão, já viemos falando muitas coisas. Nós estamos falando sobre a sua vida e sobre os abismos que se abriram entre você e Deus. Abismos que estão impedindo você de crescer, estão atrapalhando a sua jornada, estão atrapalhando a sua entrega dos seus dons. Não se justifique diante de mim, não. Fale com Deus. Farei o seguinte, vamos repetir os conceitos. Vença a distância por meio de uma atitude positiva de estar onde Cristo quer que você esteja. Se Deus tem falado ao seu coração no ato de adoração, não falte. Se Deus tem chamado você para falar em secreto no seu coração, no momento de oração, ore. Se é no convívio com os irmãos, esteja lá, mas esteja. Segundo conceito, obedeça cirurgicamente à voz do Senhor. O que Ele te exortar, faça. Ainda que você duvide, ainda que você não tenha certeza dos resultados, creia, lance-se do muro nos braços do Senhor. Não fique em cima do muro e não pule para o lado de lá, pula para o lado de cá, onde Deus vai te segurar. Porque no fundo, essa ilustração ela não é completa, sabe por quê? Porque ninguém pode ficar em cima do muro. Ou não podemos amar os dois senhores.
Ou a gente se joga para o lado de cá, ou a gente está se jogando. Não vou nem falar para não assustar. Não, vou falar assim. Você está se jogando para o lado de lá. Deus não se deixa enganar pelos seus discursos, nem pelos meus. Deus sabe onde você está e onde Ele quer que você esteja. Esteja lá, onde Ele quer. No monte, não vá para outro monte. Vá para aquele que Ele designou. Você entende que eu estou falando em linguagem figurada? Deus quer você no lugar certo. E último conceito: lance sua vida em adoração a Deus. Isso é primordial. Nós fomos criados para adorar. Nós fomos criados para glorificar. Não pegue atalhos. Viva para Deus. Ainda que você tenha dúvidas. Esse é o método. Cristo é a resposta. É o nome de uma igreja evangélica. Cristo é a resposta. É um nome bonito. Cristo é a resposta. A nossa igreja, aqui em Vila Formosa, será que temos muitas pessoas que duvidam? Que não conseguem vencer a barreira da distância, porque têm uma fé inconstante? Será que temos? O que Deus tem revelado sobre a sua fé? Ela é firme ou vacilante? Encare isso, essa pergunta diante de Deus. Sua incapacidade de se lançar totalmente em confiança em Jesus. Um coração endurecido para estar no lugar onde Ele revela. Um coração endurecido para fazer a obra do Senhor em obediência e para adorá-lo sempre. Revelam o quê? Será que não revelam distâncias? Meus irmãos, a nossa igreja, ela está num momento decisivo da sua história. É um momento em que nós podemos nos ajuntar para fazer muita diferença. Deus tem nos abençoado de muitas formas. Nós podemos ser uma igreja que vai espalhar o reino de Cristo por essas bandas de cá, de São Paulo, da Zona Leste. Nós podemos exercer mais influência. Podemos ter um papel mais decisivo. Não para a nossa glória, pelo amor de Deus, mas para a glória do Senhor. Só que nós precisamos lutar contra muitas dúvidas que estão presentes em nós. Tem muito crente que não sai do lugar. Os membros que são apenas visitantes. Vocês que estão entre nós, que nos visitam constantemente, vençam essa distância. Nós precisamos de todos os soldados, porque essa área é enorme. Precisamos de vocês do nosso lado. Os crentes vacilantes, vem à igreja de vez em quando, vem à adoração de vez em quando. Nós precisamos de vocês, há muito serviço para ser feito. Posso dar alguns exemplos. Trabalhos com enfermos, trabalhos com pessoas em situação de carência, discipulado, obras sociais. Nós precisamos de gente para fazer isso. Caros irmãos, uma coisa eu peço a vocês: nunca vamos perder de vista as nossas imperfeições, mas também não vamos deixar de adorar por causa delas. Vamos servir ao Senhor. Não tem sentido ser uma igreja com todo o potencial que tem a nossa igreja e não marcarmos diferença na nossa geração. Nós precisamos fazer algo.
Precisamos ir para as ruas. Precisamos levar corais para as ruas. Precisamos levar jovens para as ruas. E precisamos trazer pessoas das ruas para dentro da casa do Senhor. E precisamos levar a igreja para a sua casa, para os seus parentes, para os seus vizinhos. Esse é o nosso projeto Beit Davar, a casa da palavra. Nós precisamos usar a sua vida. Nós precisamos fazer muita coisa. Nós precisamos vencer essas distâncias. Programe-se durante o ano para estar mais vezes aqui conosco no culto. Para nunca por sua causa um banco ficar vazio. Programe-se para ter momentos de adoração com outros irmãos. Para encontrar-se com outros para orar. Para dividir os seus dons. Não negligencie seus talentos. Cristo vive. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Deus nos abençoe. Nos ajude, Senhor.